Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos então conhecer o nosso objeto de conhecimento. Temos aí aula 20, objeto de conhecimento, recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários, com detalhamento em figuras de linguagem. Então, turmas, vamos juntos para a nossa aula? Então, turmas, para darmos início, eu quero convidá-los a assistir a um vídeo sobre um poema que se chama A Instabilidade das Coisas do Mundo, do poeta, aliás, do primeiro poeta brasileiro, chamado Gregório de Matos Guerra. Assistam! A instabilidade das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto de pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Comece o mundo, enfim, pela ignorância, pois tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Gregório de Matos Guerra. Pois bem, turma, nós vimos aí o poema do Gregório de Matos Guerra e nesse poema o autor ele reflete sobre a efemeridade, que é as coisas passageiras, a vida é passageira, e também a instabilidade das coisas na vida. Ele começa questionando a natureza passageira do sol, que nasce todos os dias apenas para desaparecer novamente. Esse ciclo natural é comparado à transitoriedade de outras coisas belas e alegres, como a luz, a formosura e a alegria, que eventualmente se transformam em tristeza. Gregório de Matos Guerra discute a falta de constância e firmeza nas coisas do mundo, destacando como a beleza, a luz e a alegria são características instáveis e efêmeras, passageiras. Ele parece sugerir que a única constância na inconstância, uma vez que todas as coisas estão sujeitas a mudanças e a transformações. Ao final, o poeta ele conclui que o mundo começa na ignorância e segue pela inconstância, sugerindo que a instabilidade só pode ser encontrada na aceitação da natureza mutável da vida. Então, para nós iniciarmos esse poema, ele traz para nós uma mensagem que todos os dias nós estamos em transformações, em mudanças. E hoje vai haver uma transformação em nós, porque nós vamos amadurecer o nosso conhecimento com as figuras de linguagem. Agora acompanhe aí na tela o conceito de figura de linguagem. Pois bem, as figuras de linguagem são recursos linguísticos empregados para tornar a mensagem mais expressiva. São muito comuns em textos da esfera artística literária,
como, por exemplo, músicas e poemas. Turmas, desse contexto aqui, do nosso conceito de figuras de linguagem, quero destacar para vocês que nós temos aqui, ó, figuras de linguagem. Nós temos que hoje, como elas vão estar nos acompanhando durante a nossa jornada do 8º ano, temos que entender que são recursos linguísticos, ou seja, termos, palavras, né, que vão ser empregados para tornar a mensagem, né, o contexto do texto, seja uma música, um poema, uma charge, mais expressivos, mais chamativos, que vai trazer efeitos de sentido. E essas figuras de linguagem, como o enunciado está colocando para nós, eles são muito comuns, nós vamos ver principalmente em textos literários, né? Na esfera artística literária, como as músicas, vamos ter exemplos hoje, e também poemas, certinho? Então, aqui nós temos aí a nossa conceituação. Aí, para ficar mais esclarecido, observem aqui este exemplo. Ana é uma rosa. Vejam bem, turma, eu tenho primeiro a primeira oração aqui e vou colocar uma segunda oração. Ana ganhou uma rosa. Observem que o primeiro efeito que nós temos aqui na primeira oração é figurativo. Por quê? Porque a Ana, ela é delicada, ela é cheirosa, ela é bonita. A Ana, ela não está plantada no jardim, não está no sentido real, né? A Ana, ela tem essa expressividade, certo? Então, aqui nós temos um sentido de figurativo. E as figuras de linguagem, elas vão trabalhar nesse sentido. Aqui embaixo, Ana ganhou uma rosa, é o sentido real, é o sentido conotativo, é o sentido que as palavras estão empregadas conforme o nosso dicionário, ele nos materializa o significado das palavras, certo? Então, as figuras de linguagens, elas vão ressignificar uma palavra para justamente intensificar essa expressividade, certinho? E para nós começarmos, vamos então a primeira figura de linguagem que nós vamos trabalhar é a antítese. Vamos lá para a antítese. E eu quero justamente chamar a atenção de vocês que a antítese, esse aqui, ele significa oposição, tá? Opa, só apagar aqui. Esse significa oposto. Oposto. E títese é que é posição, tá? Então, posição oposta. Significa, então, posição oposta. Só para a gente saber aí o significado dessa palavra antítese. E agora nós vamos deixar aí esse efeito de sentido e vamos agora para o enunciado de antítese. Olha lá. Antítese é a figura de linguagem, deixa eu marcar aqui, que usa palavras ou expressões. Então, a antítese vai usar palavras ou expressões com sentido oposto, que contrastam entre si. Esses sentidos vão ser de oposição, de contração, né?
de contraste. Ocorre quando há a aproximação destes termos, termos são palavras, contrários. Esta aproximação dá ênfase, né? Destaca a frase e assegura maior expressividade à mensagem a ser transmitida. Então, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu colocar um exemplo aqui. Hoje sou rico, vírgula, mas já fui pobre. Olha que interessante essa sentença aqui. Hoje sou rico. O contrário de rico é pobre. Então, nessa oração, nessa sentença, nós temos aí dois termos em oposição. Professora, eles estão distantes, não tem problema, estão na mesma sentença, mas nós podemos observar essa oposição, certinho? Eu quero que vocês agora acompanhem no quadro, que nós vamos ressaltar essa questão da oposição. Vamos ver aqui. Vejam bem, professora, oposição lembrou de antônimo. Antônimo, que são palavras opostas. Sim, de fato, são palavras opostas, né? Mas os antônimos, eles têm um sentido denotativo. Tativo. O que é o sentido denotativo, professor? É o sentido real. É aqueles significados que nós encontramos lá no dicionário. Então, antônimos são palavras opostas. Palavras opostas. Opostas, né? Por exemplo, rico versus pobre. Noite. Qual é o contrário de noite? Dia. Frio. Qual é o contrário de frio? Quente. Beleza. Só que nós estamos estudando, só para a gente não se confundir, né? Nós estamos estudando figuras, né? Figuras de palavras. Então, essas figuras de palavras, no caso, a antítese, para os estudos das figuras de palavras, a antítese, ela vai trabalhar com termos opostos, certinho? E esses termos opostos no conteúdo que nós estamos estudando é chamado de antítese. E a antítese, ela traz uma linguagem figurada, certinho? Ou seja, o sentido figurativo, o sentido conotativo, certo? Então, nós vamos trabalhar nesse campo aqui, conotativo, figurativo, certinho? Então, vamos ver, trazendo já essa diferença, vamos agora acompanhar os nossos exemplos sobre antítese. Observem aí, turma. Letra A. O leite está quente e o café está gelado. Então, aqui nós temos quente, que é oposição ao gelado. Então, para os estudos das figuras de linguagem, nós chamamos de antítese. Ok? Antítese. Próximo exemplo, temos aí, a vida é assim, cheia de tristezas e alegrias. Observe, nós já sabemos que a antítese faz essa oposição. Então, nessa sentença, nós temos tristezas, alegrias, como nós vimos lá no poema do Gregório de Matos Guerra, que ele fala da instabilidade da vida. Quando vai começar a nossa aula, por exemplo, nós ficamos felizes.
Aí quando vai chegando no finalzinho da aula, dá aquela tristeza, mas aí de novo fica aquela inconstância, porque a gente lembra que tem uma segunda aula. E assim a nossa vida ela é feita de inconstância, né? Então, tristezas é o contrário de alegria. Nós temos aí a nossa antítese, certinho? Oitavo ano. Temos mais um exemplo. Vamos lá para o próximo exemplo. Letra C. Estarei lá. Faça chuva ou faça sol. Olha, chuva em oposição ao sol. Com isso, são palavras opostas. Logo, para os estudos das figuras de linguagem, nós chamamos de antítese. Ok? Antítese. Pois bem, turma, agora nós vamos, para intensificar melhor, contextualizar melhor essa figura de linguagem, vocês vão assistir a um vídeo que é um poema da Ruth Rocha. Pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Ruth Rocha. Ok, turmas, então nós vimos aí, né, duas crianças diferentes. Olha lá, este poema, intitulado Pessoas São Diferentes, de Ruth Rocha, celebra a diversidade e também a singularidade de cada indivíduo, né? Ou seja, cada um tem sua particularidade, ninguém é igual e a gente tem que valorizar essa diversidade, né? Esse poema, através de uma série de contrastes entre duas crianças, o poema destaca como as diferenças físicas, preferências e estilos de vida podem coexistir harmoniosamente. A mensagem central do poema é transmitida na última estrofe, onde a autora adverte contra o desejo de igualar as pessoas. Em vez disso, o poema encoraja a aceitação e o respeito pelas diferenças individuais, destacando que cada pessoa é única e especial da sua maneira. Então, você é especial da sua maneira, o seu colega também. E olha que interessante que esse poema, ele traz essa diversidade, né? Vamos agora acompanhar. Eu peguei alguns versos para que a gente possa materializar a antítese. Lembrando que a antítese são palavras opostas. Acompanhe aí. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Observem, turma, desdentada versus cheia de dentes. Então, aqui nós temos o par de oposição, chamamos de antítese, certo? Dentro desse contexto do poema da Ruth Rocha. Uma anda descabelada, a outra cheia de pentes, toda arrumadinha.
Então, nós temos a oposição descabelada versus cheias de pentes. Quando isso se materializa nas figuras de linguagem, nós chamamos essa oposição de antítese, certinho? Hoje vocês vão materializar essa palavra, né? Antítese. Próximo, usa óculos. A outra, em oposição, usa lentes. Então, se são oposição e são pessoas diferentes, lógico que nós temos uma antítese, certinho? E o último aqui, uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Temos aí a oposição, certo? Chamamos de antítese, certinho, turma? Antítese, perfeito. Então, nós observamos com esse poema a predominância da figura de linguagem que nós estamos desenvolvendo agora, que é justamente a antítese, certo? Além dela, nós temos a outra. Vamos agora conhecer a ironia. Acompanhe aí na tela o conceito dessa outra figura de linguagem chamada ironia. Vamos lá. Ironia. A ironia é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra, nós vamos usar as palavras, né? Ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil. Ou seja, trocando em miúdos, turma, a ironia é o contrário do que se pensa. Por exemplo, aqui, vamos colocar um exemplo aqui. Ela canta maravilhosamente mal. Olha só, gente, a ironia é o contrário de que se pensa. Então, a sentença começa, né? Ela canta maravilhosamente. Aí pensa que vai terminar o contexto elogiando essa pessoa, mas não, está sendo o quê? Irônico. O sentido, a gente vai trabalhar todo o sentido. A ironia é o contrário do que se pensa. Para ficar para materializar melhor o conceito de ironia, vamos ao próximo exemplo. Olha lá. Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Lembrando que ironia é o contrário do que se pensa. Então, quando a gente fala ele correu rápido, dá a ideia de que ele realmente fez muito esforço. Mas, na verdade, está sendo comparado a uma... só um minutinho. Está sendo comparado a uma tartaruga. Então, aqui nós temos a figura da ironia. É o contrário do que se pensa. Vamos ver mais outro exemplo. Vamos lá. A sopa estava uma delícia. Fria e sem tempero. Olha lá, a sopa até aqui tem essa informação, tá uma delícia, mas na verdade, como o sentido é irônico, vem a crítica, né? Porque a ironia acaba sendo uma crítica. Então, nesse contexto, ironia, certo? Figura de linguagem, ironia. E temos aí o próximo exemplo, que é justamente, ele teve uma grande ideia e arruinou nossa viagem. Ou seja, teve uma grande ideia, mas na verdade é uma crítica. Arruinou a viagem. Então, nós temos uma ironia. Certinho, turminha?
Então, para olharmos dentro de um contexto mais da linguagem literária. Olha lá, erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Olha que interessante aqui, turma. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português da sua ignorância, da sua falta de respeito. Quando o homem branco chegou ao Brasil, ele aculturou o nosso nativo. E aí vem esse nosso poeta, que vocês vão conhecê-lo futuramente, e faz essa ironia, essa crítica, né, a essa cegueira da ambição dos portugueses. Vamos acompanhar, temos mais aí expressões, e nós vamos colocar se é ironia ou antítese. Vamos lá. A primeira é: ela tem tantas vitórias como derrotas. Olha só, gente, a predominância aqui, ó. Vitórias em oposição a derrotas. Então, nós temos a antítese, certinho? Vamos ver aqui. Antítese ou ironia. Felicidade é trabalhar muito e receber pouco. Opa! Olha que interessante, aqui nós temos muito e pouco. Ok, muito e pouco, professora. Antítese, perfeito, perfeito. Só que o sentido do todo é uma ironia. Como assim? Duas figuras de linguagem na mesma sentença? Sim, turma, nós vamos encontrar, podemos encontrar duas ou mais figuras de linguagem. Aqui a oposição, muito e pouco, e o todo, o contexto todo, é uma ironia. Agora, se fosse só antítese, meu pai trabalha muito. Deixa eu colocar aqui, ó. Meu pai trabalha muito e recebe pouco. Bem, se for assim, então, nós só temos a antítese, certinho? Mas foi justamente para lembrar ou para intensificar que numa sentença a gente pode ter duas ou mais figuras de palavras. Certo, turma? Próximo. Antítese ou ironia? Temos aqui uma letra de música. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Olha que interessante. Então, nós temos aqui som, silêncio, já faz uma oposição, certo? Luz já faz oposição com escuridão. Dia e noite e não e sim. Então, nesse caso, a predominância é antítese. Certinho, turma? Então, hoje nós trabalhamos aí essas figuras de linguagem chamadas antítese, que é a oposição entre duas palavras numa sentença figurativa, e também a ironia, que traz essa ideia de falar o contrário do que se quer dizer. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!